Abram suas Bíblias em Lucas capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículos de número 31 a 34. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Amém? Muito bem, irmãos. Vocês conhecem um pouco dessa passagem, a passagem já bem conhecida, mas ela fala daquele momento em que Jesus avisa Pedro de que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Claro que Pedro, pela sua própria característica como ser humano, negou que iria negar, né? Ele falou para Jesus que ele iria morrer com Jesus. Pedro era aquela pessoa impetuosa, era aquela pessoa sanguínea, era aquela pessoa que sempre se destacava no colegiado apostólico, porque sempre ele, às vezes, é quem falava primeiro do que os outros. É aquele que questionava, é aquele que perguntava. E ele realmente amava Jesus. E ele entender que iria negar Jesus, para ele era inconcebível, porque realmente ele amava Jesus. No entanto, irmãos, a gente sabe que depois que Jesus foi preso, todos os apóstolos ali abandonaram Jesus no jardim do Getsêmani, e Jesus sozinho foi lá para a casa lá do sacerdote, e ali no pátio do sacerdote, quando Pedro foi questionado se ele era um dos discípulos de Jesus, ele negou. Um momento de fraqueza de Pedro, né? Aquele momento em que muitas vezes nós passamos, é aquele momento que muitas vezes nós nos defrontamos na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. É aquele momento em que a gente dá um escorregozinho, né? A gente fraqueja, às vezes é o medo, como foi Pedro. Pedro foi o medo, né? Medo de ser preso, medo de ser torturado, medo de ser morto. Um momento em que talvez ele não esperasse, foi pego ali de supetão, embora tenha se repetido por 3 vezes. Mas ele negou Jesus. E eu imagino o que é para uma pessoa que ama o outro e de repente se vê numa situação em que tem que escolher morrer por ele ou ficar vivo, e a pessoa escolhe, claro, ficar vivo naquele momento, né? Outro dia eu vi nas redes sociais, eu não sei se foi no nosso grupo, se foi no outro grupo, que diz assim: a gente trabalha de morrer, mas não morre por Jesus, né? Então é assim, né? Tem aquele momento
né, da nossa fraqueza. E é exatamente nesse momento de fraqueza, irmãos, que Satanás som. É ruim, irmão, porque quebra meu raciocínio. Bom, então passamos por um momento dessa natureza, e é exatamente nesse momento que Satanás se aproveita da gente. Esse texto, a gente sabe que é um momento em que Pedro ali está emocionalmente ferido, porque ele fez algo que não gostaria de fazer, porque ele amava Jesus. E Jesus, então, ele vai ao encontro de Pedro para poder curar emocionalmente Pedro, porque a gente sabe que o sentimento de culpa foi tão grande. Ele chorou quando saiu dali, da casa do sacerdote. E ele, então, depois que ele chorou, ele voltou para a Galiléia, ele levou alguns discípulos com ele, e Jesus vai ao encontro dele, e ali Jesus o cura. Ali é a cura de Pedro. A cura e o chamado de Pedro para ser o líder do colegiado apostólico. Nós precisamos, então, pensando nesse texto que eu falei para vocês, tirar algumas lições a título de introdução. E é aquilo que eu já falei. Primeiro, a negação de Pedro foi motivada pelo medo, né? Pelo medo de ser preso, torturado, morto. Segundo, que a negação de Pedro, apesar do seu arrependimento, trouxe esse trauma, como eu falei aqui, fortemente, né? O sentimento de culpa que poderia dificultar a sua ação na missão da igreja. Depois, em terceiro lugar, a gente vai ver que Jesus, percebendo isso, ele vai ao encontro de Pedro. E ali na Galiléia, ele trata, né, Pedro, está em João, capítulo 21, isso. Então, isso a título de introdução, para que a gente possa contextualizar aquilo que estava acontecendo. Mas vejam, o que acontece? É que a nossa igreja, que a igreja de Jesus, muitas vezes ela caminha sem pensar que nós temos um inimigo perigoso. Sem pensar que nós temos um inimigo oculto, que está no nosso meio, que está perturbando a nossa vida, que está tentando a vida de todos aqueles que fazem parte da igreja. Irmãos, não se engane, ele está aqui. E a gente caminha como se ele não existisse. A gente caminha como se ele fosse algo que a gente não tem que pensar mais. Jesus já derrotou o diabo, né? Jesus nós já estamos salvos em Jesus, então a gente não tem que pensar no diabo, não. Isso é um ledo engano, porque esse texto mostra a proximidade de Satanás, do diabo, conosco. Ele está ali perto, só esperando o momento para derrubar o crente. Vejam o que acontece aí, não é? Jesus, ele chega para Pedro e diz assim: olha, Satanás veio reclamar a tua vida. É um negócio tão sério, irmãos, porque
quando nós passamos por perseguições, nós falamos aqui da igreja perseguida, quando nós passamos por lutas, muitas vezes a nossa fé fica abalada. A gente começa a duvidar. Quantas e quantas pessoas já deixaram a igreja porque passaram por momentos difíceis de perseguição, que oraram, colocaram diante do Senhor a sua situação e disseram assim: o Senhor não escuta a minha oração, o Senhor não resolve o meu problema, e aí a fé se abala e aí a pessoa acaba deixando o caminho do Senhor. E aqui ele diz assim, que para que ele não perdesse a fé, ele estava orando por Pedro. Por isso, é um problema sério, que a gente precisa despertar. A gente precisa despertar que nós, como cristãos, nós temos vários inimigos, como eu falei. Nós temos a nossa natureza humana, irmãos, é um dos piores inimigos que nós temos. É a nossa carne, a nossa natureza, que tenta fazer com que a gente, caminhe para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Tá? Mas nós não temos apenas a nossa natureza, nós temos o mundo e o mundo que está diante de nós, que coloca todas as coisas que muitas vezes nós queremos e desejamos para nós. Mas nós temos o pior inimigo do homem é Satanás. Satanás é o pior inimigo. E a gente não pode andar, irmãos, sem saber que ele anda em nosso derredor, querendo nos derrubar. Ele chega ali e reclama Pedro, para peneirá-lo. E essa palavra aí, reclamar, é pedir para torturar. Imagine isso aí. Mas não é aquela tortura física, A gente sabe que não é a tortura física. A tortura que Pedro, e quase que ele consegue derrubar Pedro, é a tortura emocional. O sentimento de culpa, de ter feito algo contra aquele quem ele amava. Sentimento que fez com que ele, em determinado momento, pudesse pensar em desistir da caminhada. Então, Satanás está aí para torturar, e para peneirar. E essa palavra aí significa tentar a fé até o seu limite. Irmãos, não é brincadeira não. Ser tentado até o limite. Qual é o nosso limite? Qual é o limite da sua fé? Dizem que todo homem tem um limite. Só que na fé, ela não existe limite. Porque a fé é algo que não vem de nós, vem de Deus, e ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Então vejam, aí está o texto, nós lemos um pouco antes, na leitura bíblica, e diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele está ali, querendo pegar um da gente. E como ele tem conseguido, irmãos? Como ele tem conseguido. E a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ser vigilante. Por quê? Porque, irmão, nós não estamos lidando com inimigos em qualquer, não. Não é um qualquer, não. Eu vou mostrar um pouquinho quem é esse cidadão para vocês. Quem é esse inimigo? Simplesmente é aquele que ousou tomar o lugar de Deus. Aí vocês começam a pensar: quem é esse cara? Em determinado momento da história, ele pensou assim: eu vou tomar o trono de Deus. Vocês verem quem é a peça
né, que tenta derrubar a gente. Certo? Claro que ele foi expulso, né, do céu, e ele levou um terço dos anjos com ele. Foi ele quem trouxe o pecado no mundo, ao mundo, no mundo não, ao mundo. Por quê? Ele tentou Eva. E Eva, ao ser tentado, levou Adão a desobedecer a Deus. E o pecado entrou no mundo, por meio de Adão. Então, tudo que você passa hoje nesse mundo aí, de sofrimento, de dor, de guerras, falamos agora do Irã, que atacou Israel, né? Tudo que a gente está vendo aí é consequência daquele momento histórico em que Eva comeu o fruto, levou para Adão, Adão comeu o fruto e ali desobedeceram a Deus. Né? Consequência daquilo ali, da desobediência. Ele é aquele que vive a rodear a terra e passar por ele. Está aí, ó, rodando. Quando ele vê que alguém, ele olha assim, é aquele ali, ó. Já viu a águia quando vai caçar? A águia está lá no alto, ninguém nem enxerga, mas ela está vendo a formiguinha lá no chão. Ela tem uma vista, meu amigo, que não é fácil. Assim é o bicho, né? Ele está ali só mirando. Quando ele enxerga, ele, ó, e não erra o alvo. Né? Então ele vive, Jó, né, ali capítulo 2, versículo 2, diz que assim, ele vive a rodear a terra e passear por ela. Tá? Jesus chamou Satanás, sabe de quê? Príncipe desse mundo, assassino, pai da mentira. O apóstolo João disse que ele é o quê? O acusador do crente, né? Você faz alguma coisa errada e você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, ninguém viu e sai morto de alegre. Aí o Satanás está ali, está vendo ali o teu servo José? Na parábola do semeador, irmãos, é aquele, quando você lança a semente, uma cai na beira da estrada, e ela não se firma, por quê? Porque ele vai lá e, ó, tira a palavra do coração das pessoas. É pouco esse camarada aí? É para desprezar esse camarada aí? Irmãos, é para vigiar. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Tá? E ainda tem mais. Olha aí. Semeia o joio no meio do trigo, suscita perseguições, sugere falsas doutrinas, fomenta divisões. É pouco? Quando você vê uma doutrina errada na igreja, pode ter certeza. Tá? Pode ter certeza que é ele botando na cabeça de alguém. Tá certo? Ele se atreveu, irmãos, a tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites no deserto. Ele foi tentar o Filho de Deus. Então, irmãos, não desprezem esse inimigo que nós temos. Tá? Não desprezem. Muitas vezes a gente não sabe como é que ele tenta, mas ele usa pessoas. Alguém já chegou para você e disse assim: rapaz, tu só vive na igreja, está dedicado na igreja, fanático, né? Chama logo de fanático. Não? Jesus estava caminhando rumo ao cumprir a sua missão, Salvador do mundo, e Pedro disse para ele: Senhor, aí foi que ele disse: arreda daqui, Satanás. Sabe por quê? Porque o bicho ruim bota alguém para encher o seu ouvido de coisa. Usa pessoas, usa circunstâncias, usa o mundo, não é? Ele sabe que você tem fraqueza. O diabo não sabe o que você pensa, mas sabe o que você faz.
sábios do seu olhar, né? Tem aquelas pessoas que gostam, né, de mulheres, por exemplo. Pode ver uma mulher bonita passar na frente. A mulher está do lado, mas o olho está assim, ó. Assim é a mulher, né? Não pode ver um homem bonito. Aí, maridão do lado, né? O inimigo já começa a botar os parafusos na testa e ela está assim. Irmãos, olha, o inimigo é perigoso, tá certo? Ninguém pode desprezar. O homem é conduzido ao pecado pelo mundo, pelos desejos da carne, mas o pior inimigo aí é o diabo. O mundo faz pouco da sua existência e os crentes não consideram na sua caminhada. O crente precisa estar atento aos ardis do diabo e ele não pode desprezar a sua existência. E eu quero ainda dizer mais uma coisa para vocês. Ele é sutil. Você pensa que ele vem aparecer para você com aquelas figuras que mostram por aí, com 2 chifres, o meu nome, tridente na mão? Não é assim não. Ele é sutil. Ele tem um bom papo, tem beleza, né? Ele tem argumento, tá certo? Então, cuidado, porque ele está perto de nós, pedindo para peneirar a nossa vida. Diz aí Tiago 4:7, resisti ao diabo e o quê? Quando Jesus voltar, olha, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 20, o Senhor Jesus vai esmagar, tá certo? Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado para não cair nas ciladas do diabo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que podemos passar, irmãos, por grandes dificuldades, porque ele está aqui no nosso meio para derrubar a gente. Perseguições, lutas, a gente passa, mas o pior deles é quando ele bota o rabo fedorento no meio da vida da gente. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que o amor de Deus por nós é tão imensurável, irmãos, que independente daquilo que a gente venha fazer, a sua graça é maior do que o pecado mais hediondo que a gente possa vir a cometer. A sua misericórdia é imensurável. O seu cuidado por nós é imensurável. Nós não temos como mensurar o amor de Deus por nós, sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Nós muitas vezes erramos, nós pecamos, mas nós temos alguém que olha para nós com cuidado, com misericórdia, derrama da sua graça sobre nós. E essa pessoa é Jesus Cristo. O texto diz assim: eu, porém, Jesus, né? Eu, porém, rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, você vai passar por aquilo que o diabo está dizendo que você vai passar. Mas eu estarei com você, eu estarei orando por você. Irmão, isso é tremendo na vida da gente. Saber que por pior que seja as lutas, pior que seja a perseguição, pior que seja o nosso erro, porque Pedro errou, Pedro negou Jesus, mas mesmo Pedro tendo negado Jesus, ele diz assim: eu estarei contigo, rogando por ti. Qualquer que seja, Jesus está conosco. Nós não estamos só nessa luta. Ele pode nos derrubar? Pode, ele derrubou Pedro.
não é? Ele derrubou Davi, ele derrubou tantas pessoas da história da igreja, tantas pessoas da história que a Bíblia relata, que ele derrubou. Mas o Senhor estendeu a mão e resgatou essas pessoas. O crente não precisa ter medo, ele precisa ter cuidado. E ele precisa saber que ele não está sozinho nessa luta, nessa dificuldade. Por quê? Porque Jesus está conosco, né? Eu, porém, rogarei por ti. E eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Romanos 8,34, diz assim, que nós temos, né, um intercessor forte, meu irmão. A gente ora, né? A gente se dobra, a gente se coloca diante de Deus, mas nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém que está orando por nós, para que a gente não caia e a gente não perca a nossa fé. Lá em Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, o que é que ele faz, irmãos? Intercede por nós. O Senhor Jesus está à direita de Deus e Ele está intercedendo por nós, orando por nós, para que nós não venhamos a cair, para que a gente não venha a desfalecer, para que a gente não venha a perder a nossa fé, para que a gente possa ser restaurado, fortalecido e continuar a nossa caminhada. E eu fico pensando, irmãos, como é maravilhoso saber que Jesus está do meu lado. Você já se sentiu sozinho em algum momento da sua vida? Já, né? Sabe por quê? Porque o pensamento humano, ele olha para o lado e ele não vê ninguém. Não olha com os olhos espirituais, como aquele servo que diz assim: ó, meu pai, e o exército cercando ali o profeta, e ele disse assim: Senhor, abre os olhos desse servo. E quando ele abriu os olhos, ele viu ali milhares e milhares de anjos protegendo. Nós precisamos, irmãos, olhar para as coisas com os olhos espirituais, porque só com os olhos espirituais é que nós vamos ver o poder e a força espiritual que Jesus derrama sobre cada um de nós, no cuidado que Ele tem por nós. Esse texto que vem a seguir, ele diz assim: que Ele vive sempre para interceder por nós. Ou seja, não é aquela intercessão intermitente, mas é aquela intercessão perseverante, constante. Ele está sempre ali orando, né, pela sua igreja, por cada um que faz parte da igreja dele. Hebreus 7:25. Entenderam? Então, nós temos um inimigo que é invisível, que está ao nosso redor, tentando nos derrubar de qualquer jeito, tentando pegar uma falha nossa, uma fraqueza nossa, uma dificuldade nossa para nos derrubar. Mas nós temos alguém que tem misericórdia por nós, que derrama da sua graça, que entende a nossa fraqueza e que ora por nós e que intercede por nós. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Mas esse amor que é tão grande por nós, que tem um cuidado de, mesmo permitindo que a gente passe por essas dificuldades, ele tem um propósito quando ele permite que a gente passe. Porque você pode perguntar: mas pastor, por que ele não impede que a gente passe?
Por que que se ele está olhando para a gente, ele está vendo o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer, por que que ele não ora? Por que que ele não intervém? Por que que ele não impede que isso aconteça? Porque tem um propósito. E esse propósito que ele tem é de fortalecer aquilo que eu falei, é de forjar o crente, é de torná-lo forte, é de torná-lo mais puro diante das lutas. E ele faz isso, sabe para quê? Veja o que está escrito aí no texto. Ele diz assim: e você, quando voltar para mim, o que é que ele diz assim? Fortaleça os meus irmãos. Que coisa, né? Nós vamos passar por uma experiência, nós vamos ultrapassar aquele momento, nós vamos sair mais fortes daquele momento, e quando nós saímos mais fortes, nós estamos agora preparados para ajudar irmãos que vão passar pela mesma luta, pela mesma dificuldade, pelos mesmos problemas. Ele prepara a sua igreja, ele tem um cuidado por nós, ele permite que a gente venha passar, mas ele está ali conosco para que a gente possa superar. E quando a gente supera, ele diz assim: agora tu vais e ajuda os demais. O que muitas pessoas não entendem é que elas precisam estar sempre disponíveis para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Jesus, ele não apenas estava atento, irmãos, intercedendo por Pedro, mas ele tinha um fim específico com tudo aquilo ali. Pedro era arrogante, Pedro era metido, vamos dizer, é a palavra que a gente usa. Pedro precisava ser quebrado do seu orgulho. Pedro precisava ser peneirado, né? A peneira do trigo, irmãos, é aquela peneira que eles passam a peneira e eles jogam para cima, o vento leva a casca, né, e cai só a semente, né, pura. Então, Pedro precisava ser peneirado. Pedro precisava passar por uma conversão. Quando Jesus disse assim: quando voltares para mim, ele está falando de conversão. Porque Pedro estava olhando para si. Mesmo amando Jesus, ele olhava para si. E ele precisava ser quebrantado. Então ele permite que aconteça. E aí está, Pedro precisava ser transformado, fortalecido, para que pudesse ajudar outros irmãos. Por isso Jesus disse: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa palavra converter, todo mundo sabe, né? Passar por uma transformação, por uma mudança, é voltar a ter obediência a Deus, né? Então ele precisava passar por aquilo ali. Por que foi o único? O aviso não foi só para ele, o aviso foi para todos os discípulos, o aviso foi para toda a igreja, mas ele precisava passar, porque ele precisava ser quebrantado. Jesus, é impressionante, irmãos, como ele aproveita a nossa imperfeição, como ele aproveita as nossas fraquezas, ele aproveita muitas vezes as nossas dificuldades do nosso olhar, porque olhamos muitas vezes para dentro de nós, nos fortalece, nos transforma e nos usa como instrumento nas mãos dele, para podermos ser pessoas que vão cuidar, né, daqueles que fazem parte da igreja dele. Então vejam aí, Jesus faz da imperfeição e da fraqueza dos membros da sua igreja pessoas que irão cooperar para o bem de todo o povo de Deus. Por isso é que a gente tem que entender que o tropeço não é o fim, né? Pessoas tropeçam, ficam com vergonha, né, de voltar à igreja, ficam com vergonha de orar, de ler a Bíblia, ficam com vergonha de se encontrar com os irmãos, mas o tropeço, irmãos, não é o fim. Para Cristo é o começo de uma preparação, de uma mudança, de uma transformação, de um fortalecimento
da sua vida, para que você seja forte para fortalecer outros. O tropeço de um crente é um instrumento para ser capacitado e servir como consolador e amparar aqueles que sofrem. Amém, queridos?